Oppenheimer é o novo filme do diretor Christopher Nolan, que estreou em 20 de julho de 2023. Estrelado por Cillian Murphy, o Thomas Shelby de Peaky Blinders, e acompanha a história de Robert Oppenheimer, o pai da bomba atômica. Eu sou o Lucas, se inscreve com o sino ativado e deixa seu like. O filme é descrito como extraordinário pelo The Guardian e um dos melhores já feitos de acordo com Rotten Tomatoes. Além disso, a atuação de Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer tem sido elogiada pelos críticos. O filme é baseado na biografia de J. Robert Oppenheimer e apresenta o legado do inventor da bomba atômica e o projeto Manhattan, durante a corrida entre a Alemanha e Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O longa tem 3 horas de duração. Veja também nosso vídeo sobre o Dr. Manhattan, a versão fantástica dessa história. Na vida real, J. Robert Oppenheimer foi um brilhante professor de física que se consagrou como uma das figuras importantes nos campos da física teórica, quântica e nuclear. Seu trabalho é referência quando se trata de astronomia, tendo ajudado a prever o fenômeno dos buracos negros, e também em tudo relacionado à energia nuclear. Se você quer conhecer mais sobre os filmes e séries, te convido a ver nossos outros vídeos. Valeu! Ladies and gentlemen, preparem-se para um passeio pelos piores pesadelos do cinema. Hoje vamos explorar as 8 piores adaptações cinematográficas já feitas, desde filmes baseados em animações de sucesso até livros aclamados. Todos esses filmes têm algo em comum: foram desastres completos nas telonas ou de crítica. Estas produções trouxeram uma grande frustração aos fãs que aguardavam ansiosos por verem suas histórias favoritas ganharem vida, mas que acabaram decepcionados com os resultados. E então, vamos descobrir juntos as origens desses fracassos cinematográficos e como eles conseguiram ficar marcados na história da sétima arte. Esse vídeo só está sendo viável graças a ele, o curso de inglês mais eficiente do Brasil. Com esse curso você vai aprender com a máxima qualidade, de forma bem mais fácil e rápida em relação às escolas comuns, inclusive as escolas online. Isso com alguns minutos de aprendizado por dia. Se te interessa saber mais sobre o curso de inglês mais eficiente do Brasil, o link vai estar no primeiro comentário fixado e na descrição deste vídeo. Agora, seguimos com o vídeo. E aí pessoal do canal DetoLive, aqui quem fala é o Lucas. Se inscreve para me ajudar a ter mais inscritos, curta esse vídeo e temos também outros vídeos e shorts sobre outros assuntos nerds. Vamos ao primeiro filme da lista. Primeiro filme, Dragon Ball Evolution. Vamos começar com um filme que certamente deixou muitos fãs de anime e mangá revoltados. Dragon Ball Evolution é uma adaptação de Dragon Ball, uma série de mangá escrita e ilustrada por Akira Toriyama. O filme foi lançado em 2009 e foi amplamente criticado por sua falta de fidelidade ao material de origem. Os personagens icônicos da série foram mal adaptados, os efeitos visuais eram péssimos e o enredo era confuso. O filme acabou sendo um fracasso total de bilheteria e crítica, com muitos críticos classificando-o como um dos piores filmes já feitos até hoje. E para o nosso segundo filme nós temos O Último Mestre do Ar. Outra adaptação que decepcionou muitos fãs foi O Último Mestre do Ar, baseado na animação de sucesso Avatar: A Lenda de Aang. O filme foi dirigido por M. Night Shyamalan e lançado em 2010. Infelizmente, o filme falhou em capturar a essência da animação, com muitos fãs criticando a escolha de elenco e o roteiro. O resultado foi um filme sem alma, sem emoção, que não conseguiu agradar nem aos fãs mais ávidos da série, nem ao público em geral. Para o nosso terceiro filme nós temos Mulher Gato. O filme da Mulher Gato é um exemplo de como não fazer uma adaptação e como ela pode falhar mesmo com um elenco de peso. O filme foi lançado em 2004 e foi estrelado por Halle Berry, mas a atuação da atriz não foi o suficiente para salvar o filme. A história é uma versão mal executada da personagem da DC Comics, com um enredo previsível e sem graça. O filme acabou sendo uma grande decepção tanto para os fãs da personagem quanto para o público em geral. Para o nosso quarto filme nós trazemos aqui Eragon. Eragon é uma adaptação do livro do mesmo nome escrito por Christopher Paolini. O filme foi lançado em 2006 e, assim como os outros filmes dessa lista, foi amplamente criticado por sua falta de fidelidade ao material de origem. Os personagens e o enredo foram alterados de forma significativa, deixando muitos fãs desapontados. Além disso, as atuações dos atores principais foram fraquíssimas, tornando o filme uma experiência tediosa. Nosso quinto filme é o famoso Lanterna Verde. Ele foi uma outra adaptação de quadrinhos que acabou sendo um fracasso nas telonas. O filme foi lançado em 2011 e teve Ryan Reynolds como protagonista. Apesar do sucesso do ator, o filme foi criticado por sua falta de foco e ritmo confuso. Os efeitos visuais também foram considerados insuficientes para representar os poderes do personagem, o que contribuiu para a baixa bilheteria e recepção negativa do filme. E o nosso sexto filme vai para Percy Jackson e o Ladrão de Raios, uma adaptação do livro de mesmo nome, escrito por Rick Riordan. O filme foi lançado em 2010 e foi amplamente criticado pelos fãs do livro por sua falta de fidelidade à história original. Personagens importantes foram omitidos, enredos foram
alterados e o filme foi considerado uma versão simplificadíssima e mal executada do livro. Isso resultou em um fracasso de bilheteria e a adaptação de uma sequência nunca foi produzida. No nosso sétimo filme temos Quarteto Fantástico de 2015, hein? Aquela bomba. Quarteto Fantástico de 2015 é considerado um dos piores, ou uma das piores adaptações de quadrinhos já feitas para o cinema. O filme, que pretendia reiniciar a franquia dos heróis da Marvel Comics, foi amplamente criticado por sua narrativa mal construída, diálogos fracos e falta de coesão em geral. Uma das principais críticas ao filme foi sua falta de fidelidade à história original. Os personagens, que eram carismáticos e bem estabelecidos nos quadrinhos, foram retratados de forma unidimensional e pouco interessante na tela. Além disso, a trama do filme se desviou significativamente da história original dos quadrinhos, deixando muitos fãs desapontados. Outro problema com o filme foi sua falta de coesão visual. Os efeitos visuais foram inconsistentes e desajeitados, tornando a ação difícil de seguir e prejudicando a imersão do público no mundo da história. No nosso oitavo filme, nós temos ele, Mortal Kombat Aniquilação. O filme foi amplamente criticado por sua história fraca e efeitos especiais abaixo da média. Os críticos também apontaram a atuação fraca e as coreografias de luta mal executadas. Muitos fãs da franquia ficaram desapontados com o filme, especialmente porque o primeiro filme tinha sido um sucesso relativamente bem sucedido. No entanto, apesar das críticas negativas, Mortal Kombat Aniquilação ainda conseguiu um bom desempenho nas bilheterias, arrecadando cerca de 51 milhões de dólares em todo o mundo. O filme também mantém um pequeno grupo de fãs que apreciam a ação e as lutas de artes marciais do filme, mesmo que reconheçam suas falhas, e são bastante falhas. E agora nós temos um filme bônus, Os Eternos. Uma das principais críticas ao filme foi a sua narrativa lenta e às vezes confusa. O grande elenco e a estrutura da história complexa, que saltava entre diferentes períodos de tempo e personagens, pode ter sido um pouco demais para alguns espectadores, inclusive para mim. Além disso, o filme foi criticado por não se integrar muito bem com o universo cinematográfico da Marvel, apesar de ser parte do mesmo universo de filmes. Mas por que algumas adaptações falham em capturar a essência da história original? Será que é uma questão de falta de habilidade ou de respeito pelo material original? Ou talvez seja simplesmente uma questão de priorizar o sucesso comercial ou social sobre a integridade artística? Essas perguntas levantam indagações filosóficas mais amplas sobre o equilíbrio entre arte, comércio e sociedade. Até que ponto a arte deve ser comercializada? É possível fazer sucesso comercial e manter a integridade artística? E se os objetivos se chocarem, qual deles deve prevalecer? Embora essas perguntas possam não ter respostas fáceis, é importante refletir sobre elas quando se trata de adaptações de obras literárias e quadrinhos para o cinema. Afinal, essas histórias são amadas por uma base de fãs leais que esperam ver sua essência capturada na tela grande. É responsabilidade dos cineastas honrar essa expectativa e equilibrar as demandas comerciais com a integridade artística. De fato, adaptar um livro ou quadrinho para o cinema é uma tarefa complexa e desafiadora. A adaptação envolve a transformação de um meio artístico em outro, com diferentes linguagens e formatos, e isso pode levar a mudanças significativas na história, personagens e enredo. Além disso, o cinema é um meio comercial e, portanto, as adaptações são frequentemente modificadas para atender às demandas do mercado. Porém, isso não significa que as adaptações devem ignorar ou desrespeitar a essência da história original. Pelo contrário, é importante que os cineastas trabalhem em estreita colaboração com os autores ou criadores originais para garantir que a adaptação seja fiel à história e personagens que os fãs tanto amam. Isso não significa que as adaptações não possam fazer mudanças, adições ou até mesmo, como eu falei anteriormente, adaptações. Mas essas mudanças elas devem ser cuidadosamente pensadas e trabalhadas para manter a integridade da história. Uma boa adaptação deve ser capaz de capturar a essência da história original e transmiti-la de uma forma eficaz em um formato cinematográfico. Isso pode envolver mudanças na narrativa, na estrutura ou na caracterização dos personagens. Mas essas mudanças elas devem estar em serviço da história e não apenas para torná-la mais comercialmente ou socialmente atraente. No final das contas, a qualidade de uma adaptação dependerá da habilidade dos cineastas em encontrar o equilíbrio certo entre fidelidade à história original e adaptação para o cinema. E quando essa habilidade é bem sucedida, a adaptação pode se tornar tão amada quanto a obra original. Se você é fã de literatura e cinema, é sempre interessante explorar as adaptações de suas obras favoritas. Embora nem todas as adaptações possam ser bem sucedidas, elas podem sim fornecer uma nova perspectiva sobre uma história que você gosta, que você ama. Em alguns casos, até mesmo apresentar uma abordagem que supera a obra original. Mas, se você quer saber mais sobre as adaptações cinematográficas, não deixe de conferir os meus outros vídeos aqui no canal. Vídeos relacionados a cinema, entretenimento, quadrinhos e muito mais. Neles, você vai encontrar análises detalhadas das melhores e piores adaptações de livros, quadrinhos e outros materiais também. Compartilhe seus pensamentos
pensamentos nos comentários e junte-se à discussão sobre as melhores maneiras de adaptar uma história para a tela grande. E eu espero você num próximo vídeo. Até daqui a pouco. Valeu! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get.